Chegamos ao final da temporada Profecias de Daniel e hoje faremos uma revisão de tudo que nós aprendemos sobre esse livro que nos ajuda à compreensão de quem é Deus. É agora no programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, concluindo mais uma semana e concluindo mais uma temporada do programa Escola Bíblica. Nós estudamos Profecias de Daniel. Como eu mencionei, agora a gente vai fazer uma revisão hoje. Olha, não tem problema se você está pegando no final, aqui o programa, está assistindo. Peça seu guia de estudos, estude com a gente. Assista todos os programas anteriores no nosso canal no ntplay.com e também no nosso canal no YouTube. Assista, vai valer a pena. Por quê? Porque a gente está começando, a gente vai começar a partir de segunda-feira, a nossa temporada do Apocalipse. Vou mostrar aqui, né? A nossa temporada do Apocalipse. E o livro de Daniel, ele conversa com o livro do Apocalipse. Porque a gente tem temas relacionados. A gente já trabalhou isso. Mas não esqueça, você pode pedir o seu, vou segurar até os dois aqui, ó. Se você está terminando Daniel, mas quer acompanhar e quer comparar aqui, ó, tá aqui, ó. Você pede o de Daniel, tá bom? Ó, aqui, Daniel. Porque eu estou olhando lá uma mão, aparece a outra aqui, né? No meu cérebro aqui, ó. Essa aqui, Daniel. Mas se você quer agora acompanhar a nova temporada, Apocalipse. Então, Daniel e Apocalipse juntos, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você. Mas olha, deixa eu só lembrar, você pode pedir o seu certificado, tá? Peça seu certificado e receba aí na sua casa. Só o que você tem que fazer? Preencher a última parte do guia de estudos. Pode ser online, respondendo ali com um xizinho, ou você pode preencher no físico, recortar e mandar para a gente, e aí você vai receber o seu certificado aí na sua casa. O endereço está na primeira página aqui, tá bom? Na primeira página. E também temos o site para você enviar. Está aparecendo aí já na sua tela, aí, ó. Está aparecendo aqui embaixo, aqui na sua tela, ó. Aqui assim, ó novotempo.com/Daniel, tá bom? Então você pode mandar o físico, né? A última parte recorta, manda o físico ou preenche online aí e receba seu certificado. Combinado? Beleza? Tá bom? A gente tem recadinho, né? Temos recadinhos aqui dos nossos queridos. Aqui estão as orientações. Deixa eu passar aqui. As orientações a gente já passou ontem de como receber, tá bom? E aqui, ó, os recadinhos. Eu sou a Maria Inês da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jacupiranga. Eu e meu esposo Joaquim estamos sempre assistindo, aprendemos muito com os estudos. Poderia mandar um abraço para o Joaquim? Claro, ele está em Osasco ajudando a cuidar da mãe, a dona Antônia, que tem 94 anos. Eles sempre assistem o programa. Então, um abraço para o Joaquim, para a dona Antônia de Osasco, que Deus continue abençoando. Parabéns, Joaquim, está aí cumprindo o papel como filho, amparando a sua mamãe na sua velhice. Que Deus abençoe vocês. Obrigado você que está acompanhando o programa. Obrigado, Maria Inês, e obrigado, Joaquim. A gente tem outro, Carlos de Votorantim, São Paulo, sempre acompanha o programa Escola Bíblica. Os temas abordados são muito pertinentes para os dias de hoje. Legal, a gente fica feliz. Um abraço, Carlos, da cidade de Votorantim, aqui no interior de São Paulo. Vamos orar a Deus para que a gente tenha iluminação. A gente vai recapitular aqui rapidamente o que nós estudamos nessa temporada. É uma forma didática para que esse tema fique muito claro para você.
A gente tem, como eu falei, né, na escalada que a gente diz, né, antes de começar o programa, que compreender o livro de Daniel é compreender quem é Deus. Lembra o significado do nome Daniel? Deus é um juiz. Mas é um juiz que está preocupado na salvação, mas que também precisa um dia dizer basta a toda a dor e ao sofrimento deste mundo. A gente tem trabalhado isso ao longo dessa temporada. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra. Hoje a gente vai recapitular o que nesses meses a gente conversou. Que essa mensagem fique no nosso coração, mas que a gente viva isso e que a gente compartilhe isso. Eu oro por cada um que nos assiste. Eu sei que cada um tem o seu tempo de entendimento, de absorver as coisas. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor, através do Espírito, dê compreensão e que a gente aqui seja eficiente na apresentação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero recapitular com você o que a gente estudou ao longo desta temporada. A gente viu ontem a última lição. Deixa eu só, antes de eu apresentar aqui, deixa eu apresentar isso aqui, né? Primeiro, a segunda vinda de Jesus é o grande evento apresentado na Bíblia. A gente estudou ontem, assim como a Babilônia no Antigo Testamento representa oposição a Deus e ela caiu, também cairá a Babilônia nos últimos dias. A gente também viu que Babilônia representa na Bíblia um poder que se opõe a Deus e à sua palavra. E as profecias do batismo de Jesus, a sua morte, preditas no Antigo Testamento, a volta de Jesus, a primeira vinda de Jesus, sua morte, se cumpriram. Portanto, nós podemos confiar na palavra profética, porque ela se cumprirá. Daniel deveria seguir o caminho, porque um dia ele receberia a recompensa por sua fidelidade. Devemos seguir o caminho, porque um dia Jesus voltará para nos dar uma nova vida. E agora vamos fazer uma recapitulação do que a gente aprendeu nessa temporada. Eu só quero fazer uma citação. A gente não ocupou tempo para estudar essa profecia, esses dois outros tempos que estão citados no capítulo 12, verso 11. Não existe um consenso geral, mas a gente crê. Eu vou ler o verso 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. A gente tem dois tempos aqui, dois períodos, 1.290 dias e 1.335 dias. Esses dois períodos acontecem, eles marcam o início exatamente no início daquilo que a gente estudou para a profecia das 90 semanas, para a profecia dos 1.290 anos e dentro do período em que marca o período de perseguição. Mas há o período anterior que é marcante, que é o ano 508, quando o imperador Clovis, imperador dos francos, dá hegemonia para agora este poder religioso, tomando toda a região ocidental nessa divisão do Império Romano. E de 508, somando os 1.290 anos, nós vamos até 1798. Se nós pegamos, e aí é o término da hegemonia do poder político-religioso. A gente estudou na profecia dos 1.260 anos. Se nós pegamos 1.335 dias, ou 1.335 anos, e partimos de 508, nós vamos até 1844, que nós estudamos, que é o período em que Cristo passa do Santo para o Santíssimo, vivendo os últimos momentos agora, que é o dia da expiação, ou o último momento de oportunidade, e é um momento também de juízo, diante de tudo que está acontecendo na Terra. Então, e depois vem a volta de Jesus. Então, essa é só para uma citação, porque são dois períodos que estão dentro daquilo que nós já estudamos
E existem aqui outras interpretações sobre esses dois períodos também. Então é só para a gente não deixar passar em branco aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos recapitular o que a gente aprendeu nesta temporada. Eu resumi aqui 2 frases praticamente para cada e tem um texto bíblico para a gente, e eu vou terminar com o texto, né? Mas é só para ser didático em tudo que a gente apresentou. No capítulo 1, Daniel, um livro para os dias de hoje, foi a nossa lição. A Bíblia precisa ser lida e entendida a partir da linguagem usada. A gente estudou sobre um livro profético, processo de interpretação. A gente está lendo um livro que tem símbolos e na profecia a gente precisa entender esses símbolos. A gente também deixou claro aqui que Deus revelaria as coisas que iriam acontecer. É o texto de Amós capítulo 3, verso 7. O Senhor sempre revela aquilo que vai acontecer através dos livros proféticos. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na lição número 2, que você tem aí, se você tem no seu guia de estudos, 2 poderes em conflito, estudamos lá o capítulo 1 do livro de Daniel. Sempre que houver uma verdade bíblica, haverá uma oposição. E Deus estará ao lado daquele que for fiel. Nós vemos ali que Daniel e seus amigos são levados para a corte da Babilônia e é imposto uma nova visão, uma nova vida, mas eles continuam fiéis àquilo que o Senhor propôs para eles. Por isso, no capítulo 3, a gente vai ter uma prova dessa fidelidade com os 3 amigos que são lançados na fornalha por Nabucodonosor. E no capítulo 6, a gente vai ter Daniel, que agora é lançado na cova dos leões pelo primeiro rei Medo-Persa, Dario, em realidade induzido pelos sátrapas, pelos colegas, aqueles que em realidade Daniel administrava junto com os outros 3 presidentes e que ficam desconfortáveis com a administração de Daniel. Então, eles são colocados à prova e a sua fidelidade. E Deus esteve, tanto com os amigos quanto com Daniel, ao lado deles neste momento difícil. Na lição número 3 do nosso guia de estudos, a gente estudou o sonho de Nabucodonosor, uma estátua assustadora, os grandes impérios mundiais que dominariam o mundo, todos esses impérios passariam. E o reino de Deus será o único império que durará eternamente. Nós trabalhamos isso ontem. Na lição número 4, nós estudamos, então, o desafio dos amigos de Daniel, capítulo 3, a prova de fogo. Quem nós adoramos é a revelação da nossa fidelidade. A gente viu vários detalhes. Na provação, sempre teremos a presença de Deus. E é interessante esse capítulo, porque quando Nabucodonosor os questiona por que eles não estavam adorando a ele, se curvando diante da estátua que ele havia construído, eles dizem assim: o nosso Deus, se ele quiser nos livrar da fornalha, ele nos livrará. Mas nós não iremos adorar outro a não ser Deus. Isso é bem interessante porque eles mantêm a fidelidade independentemente do que será o resultado. Eles simplesmente dizem: nós seremos fiéis a Deus. Essa foi uma grande reflexão que nós fizemos na lição 4. Na lição 5, do palácio ao pasto, que é o momento da soberba, de Nabucodonosor, a soberba precede a queda, e Deus restaura aquele que busca de todo o coração. Ele tem ali um estado psiquiátrico de se tornar um animal, a gente estudou isso, tecnicamente há uma definição para isso, mas ele se humilha e pela primeira vez claramente reconhece ao Deus, quem é o Deus verdadeiro e se rende a Ele. Às vezes podemos passar por momentos difíceis, duros na vida, mas quando nós nos humilhamos,
quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele nos resgata e nos restaura. Podemos crer nisso. Na lição número 6, a queda da Babilônia, nós citamos ontem, né? A profecia se cumpriu para a Babilônia e um dia todos nós seremos pesados na balança. Isso aconteceu com Belsazar ali, aconteceu com a Babilônia e a profecia está se cumprindo, este reino passa e agora o Império Medo-Persa vai tomar conta e o povo de Deus vai poder voltar para Jerusalém. Foi muito significativo também, cada capítulo, né? Quando eu vou recordando aqui, é significativo, cada capítulo. Lição número 7, na cova dos leões com Daniel. Daniel nunca perdeu o olhar de Jerusalém, né? A gente estudou isso, ele, quando recebeu a notícia, né, desse decreto de que ele poderia ir para a cova dos leões, ele ora, voltado para Jerusalém. Mas ele não ora por receber aquela notícia. Ele ora porque essa era a sua prática constante. O que muda é o conteúdo da oração, mas a prática é a mesma. E ele ora voltado para Jerusalém, porque em Jerusalém está a esperança, em Jerusalém está a salvação. Lembra do sacrifício da manhã e da tarde, um cordeirinho sendo oferecido. E eles se voltam, porque ali há esperança. Esse deve ser o nosso olhar, porque quando olhamos para a eternidade, sabemos aonde está o significado da nossa vida. Confiança independentemente das respostas, como nós vimos no caso dos 3 amigos, e ele decidiu ser fiel. Na lição 8, nós estudamos os 4 animais estranhos, foi uma ampliação do sonho de Daniel capítulo 2, e agora aqui nesta visão, né, a gente tem os 4 reinos representados, mas a gente tem um poder, o chifre pequeno que aparece no 4º animal, terrível e espantoso. Um animal que amplia a visão profética, um poder político religioso que vai ter domínio e que vai influenciar na palavra de Deus. Vale a pena você buscar lá. Em todas as épocas, Deus cuidará daquele que for fiel. E a ênfase aqui é, além de mudar a palavra, esse poder político religioso, ele vai perseguir. E aí vem a profecia dos 1290 anos, que eu citei na introdução, que é o período de perseguição extrema àqueles que eram fiéis ao que o Senhor havia deixado. Então, na lição número 9, nós estudamos um pouco mais detalhadamente sobre o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus, ao que Deus apresentou, o que Deus deixou na sua palavra. É um poder político religioso que surgiria para mudar a palavra de Deus e perseguir quem permanecesse fiel. Esse poder permanecerá até o fim da história. E a gente vai ver isso ao estudarmos agora, na próxima temporada, o livro do Apocalipse. E você vai ver a ligação direta, porque a gente tem o período de perseguição da Idade Média, do período da Idade Média, e nós temos os últimos momentos da história da humanidade. Mas isso fica para a partir de segunda-feira. A lição número 10, nós estudamos a visão do carneiro e do bode, que vai ampliar a visão do capítulo 7 dos 4 animais. Tá? Então aqui ele vai usar, lá ele usou no capítulo 7, ele usou figuras que estavam relacionadas diretamente ao que era entendimento para aquela cultura. A gente teve até uma pergunta de um telespectador sobre isso. E a gente viu a divisão desses reinos. E agora ele vai usar aqui no capítulo 7, divisão não, a descrição do reino. Né? A gente tem aqui o primeiro animal, o leão, depois a gente tem o urso, o leão com asas, depois a gente tem o urso com as costelas, depois a gente tem o leopardo com as 4 cabeças, e depois o 4º animal, o animal terrível, espantoso, com os 10 chifres, que é a divisão
do Império Romano, que vai acontecer, e o chifre pequeno, que é o poder político religioso. Então, temos uma ampliação da visão do capítulo 7, e o carneiro e o bode são usados como figuras, como no capítulo 7, que eram figuras relacionadas à cultura deles, mas aqui especificamente para a cultura religiosa de Daniel, porque o carneiro e o bode eram animais associados aos ritos do santuário. O santuário, o rito diário, o sacrifício diário, o carneiro que era sacrificado na manhã e na tarde, e os 2 bodes no dia da expiação, que era o dia em que todos deveriam examinar a sua vida, o último momento de oportunidade. A cada ano eles tinham o dia da expiação. Então, vale a pena você ir lá e buscar e entender esse tema, porque a gente tem lições espirituais muito profundas. Eu coloquei junto aqui a lição 11 e a lição 12, onde nós estudamos em 2 partes a maior profecia, o maior tempo profético das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. É o período que vai de 457 a.C., decreto de reconstrução de Jerusalém, até 1844, que é um período que culmina um grande reavivamento religioso, de busca de entendimento, que também está associado a eventos na natureza. Então, eram eventos no âmbito religioso, mas eram eventos naturais também, onde se cumpre a profecia. Cristo passa agora do santo para o santíssimo, e é o dia da expiação relacionado ao livro de Levítico. Assim como no dia da expiação, Cristo está no Santíssimo para vindicar aquele que confessar o seu pecado, antes de vir à terra buscar o seu povo. Quando a gente leu vários textos do livro de Hebreus, que o Senhor está no santuário celestial agora como intercessor. Lembrando que o poder religioso traz para si essa responsabilidade, mas tentando deturpar a palavra de Deus. Mas o Senhor está intercedendo por cada um de nós, é nele, ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Lição 13 foi a visão de Daniel no rio Tigre. Existe um conflito cósmico para destruir quem é fiel a Deus. E Jesus se apresenta para estar ao lado daquele que é fiel. Lembra? Nós estudamos Daniel sofrendo com incerteza do retorno do povo para Jerusalém e das oposições que eles enfrentavam no processo de reconstrução da cidade. Daniel fica angustiado e o anjo Gabriel vai aparecer dizendo assim: Daniel, o conflito é muito maior do que você pode imaginar, mas como você é temente ao Senhor, nós estamos com você. O anjo dá uma palavra de conforto e apresenta Miguel como Jesus Cristo, que está lutando para salvar o povo de Deus em toda a época, em toda a história. Estava naquele processo de reconstrução de Jerusalém, mas também estaria nos últimos momentos da história da humanidade. A lição 14, os reis em guerra, que é o cenário de guerra que será montado para destruir o povo de Deus, mas Jesus acompanhará seu povo nesses últimos momentos. E a lição 15, estudamos o último momento, mais culminante, o tempo de angústia sem precedentes. Nos últimos dias haverá um tempo de angústia como nunca houve na história. Após esse tempo, o Senhor voltará e a terra será transformada. Mas nesse tempo, o Senhor estará ao lado do seu povo. E a última lição que nós estudamos ontem, um dia que é o estabelecimento do eterno reino de Cristo, um dia o reino de Cristo será estabelecido para sempre. E hoje nós temos a oportunidade de aceitar a mensagem da palavra e um dia vivermos esta eternidade. E eu termino hoje e essa temporada com o mesmo verso de ontem,
que é o último verso do capítulo 12 do livro de Daniel. Está ali na sua tela. Eu quero ler aqui na minha Bíblia. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Poderia substituir, parafrasear. Gilmar, segue o teu caminho até o fim, porque é possível que você descanse, você durma o sono da morte, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Todos nós queremos estar vivos quando Jesus voltar, mas nós não sabemos. Mas o que importa é que, Gilmar, seja fiel, porque você vai se levantar para receber a herança. Coloca seu nome aqui. Pedro, André, Maria, Carlos, Solange. Seja fiel, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque você vai se levantar para receber a herança. Você vai olhar para o céu e vai dizer, eu esperava por esse Deus. Você gostaria neste momento, eu não sei se eu estou falando para você que vive a vida religiosa ou não, cristã, né? Não sei se você é um cristão ou não, se você já esteve, se você está, se você... não sei. Se você precisa tomar a sua decisão, talvez procurar uma comunidade, a igreja, eu quero te convidar. Eu quero te convidar. Entregue sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você quer fazer contato com a gente? Faça contato com a gente. Nós vamos enviar alguém para te ajudar aí na sua cidade. Mas não deixa de perder a oportunidade deste momento. O Senhor convida a mim e a você. Eu quero. E você? Pai do céu, obrigado pelo estudo que nós tivemos nessa temporada. Obrigado porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos erros, sermos perdoados e termos uma nova vida, para um dia termos a vida eterna. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, que eles aceitem esse chamado, esse convite do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, mas eu volto na segunda com uma nova temporada. Vamos estudar o livro do Apocalipse. Bom final de semana. Um abraço.